levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Então olha só, queridos, a palavra está dizendo aqui que existe um lugar onde nós devemos permanecer, mesmo diante de algumas investidas. Eu estava falando aqui na parte da manhã que este espírito do governador, ele representa para nós uma autoridade. Por exemplo, se um pai se levantar contra o filho, a posição do filho é continuar sendo um bom filho. Se um patrão se levantar contra o funcionário, a posição do funcionário é ser bom funcionário. Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Agora, se o diabo, que também ele faz parte de uma potestade, tem também principados, ou seja, há uma hierarquia, ele também é um governador. Se ele se levantar contra você, contra eu, contra nós, existe um lugar que nós devemos permanecer, e este lugar chama-se a palavra de Deus. Vocês entendem a mensagem, sim ou não? Hoje eu quero dar para você a bênção daqueles que permanecem. Amém, Jesus? Há uma bênção para aqueles que permanecem, e eu quero compartilhar com você este entendimento que tem rasgado, tem queimado o meu coração. Amém, Jesus? E será uma palavra que vai edificar muito a sua vida. A bênção daqueles que permanecem. E eu quero ilustrar com vocês Gênesis capítulo 26, versículo 1, do 1 ao 6, nós vamos por parte. Vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículo 1. Encontraram aí? Gênesis é fácil de encontrar, né? Diz assim, ó: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Então vamos para a história, vamos entender. A Bíblia está enfatizando que havia uma fome na terra, e não era a primeira fome. Existem situações na nossa vida, levantes do mal que se levanta contra nós, que não vai ser a primeira e nem a última. Problemas na nossa caminhada sempre vão acontecer, sempre vão aparecer. A questão é que nós temos que aprender a lidar com todos os eventos que surgem na nossa vida. Aí talvez você me pergunte: pastor, como que eu devo lidar com as dificuldades? Como que eu devo lidar com as pressões, com as aflições que surgem no nosso caminho? Primeiro, irmãos, o que nós precisamos para lidar com todos os problemas que surgem na nossa vida é sabedoria. Entenda que a sabedoria você não vai adquirir lendo livro, estudando
presenciando, tendo experiências com determinados eventos em sua vida, não. A sabedoria, guarde isso que eu vou te dizer, irmãos. A sabedoria, ela é um dom de Deus, nos dado. A sabedoria, entenda comigo, irmãos, é um dom que uma pessoa, ela vai ter fruto de um relacionamento com Deus. Amém, Jesus? Então nós precisamos de sabedoria, mas o que o Isaac, ele estava para fazer diante da crise, diante da pressão que estava pressionando ele? Ele estava pensando e cogitando ir para o Egito. Ele estava, poxa, não dá mais para viver nessas terras, não dá mais para mim dedicar o meu trabalho, me empenhar, sendo que essas terras têm consumido os moradores, essa terra tem consumido as sementes que têm sido plantadas nelas, então esta terra não dá mais. Então Isaac estava projetando em seu coração, que irmãos, descer para o Egito. Irmãos, eu sempre digo isso aqui: quando é que dá vontade de uma pessoa parar com tudo? Quando é que dá vontade de jogar a toalha, pendurar a chuteira, meter o pé no balde? É quando tudo vai bem? Hã? Não, né? É quando a situação está terrível, é quando a situação está grave, é quando a situação já está por aqui. Dá vontade de pular fora. Só que muitas vezes nós projetamos, nós pensamos, aí vem a palavra de Deus e diz: olha, permaneça, porque eu serei contigo. E talvez eu estou sendo resposta de Deus para alguém agora, que estava pensando em parar, pensando em desistir. Não dá mais, pastor Bruno, não dá mais, meu casamento está assim, assim assado, os pensamentos têm entrado em conflitos, não dá mais. Toda vez que eu falo com meu filho, eu falo com o neto, eu falo com o bisneto, é desse jeito, desta forma, ele faz tudo o contrário. Não quero mais gastar minha energia, não quero gastar mais a minha saúde, não quero saber mais. E Deus está me usando nesta noite para dizer: não é hora de parar, é hora de você permanecer lutando pelo seu casamento, é hora de você permanecer lutando pela a salvação dos seus filhos. Talvez você representa os seus pais, talvez é hora de você continuar se esforçando, se dedicando pelo trabalho em que você está atuando, pelo ministério que Deus, Ele confiou em suas mãos. É hora de você permanecer. Mas por quê? Olha o que o Senhor disse: permaneça, porque eu serei contigo. Isso é demais. Quando você permanece, o Senhor, Ele é com você. E isto é a maior bênção que a pessoa pode ter em sua vida. Porém, irmãos, não é todo mundo que permanece, não é todo mundo que persiste. Porque o Senhor, Ele é com aqueles que permanecem. O Senhor, Ele é com aqueles que o obedecem. Ele dá até um exemplo para o Isaac. Ele dá o exemplo do pai do Isaac. O seu pai Abraão, quando teve a outra fome na terra, ele me obedeceu, e olha, eu abençoei ele demais. Ele guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, as minhas leis, ele guardou. E olha, se você fizer da mesma forma, assim como eu abençoei Abraão, o teu pai, eu também te abençoarei. Amém, Jesus? Então permanecer, olha para mim, é obediência à voz de Deus. É muito bom você obedecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Vocês conhecem os Salmos 23? Quem não conhece, não é verdade? O Salmos 23 é lindíssimo.
Só que é mais lindo ainda você compreender e entender o poder que há por detrás deste salmo. O que diz lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, Jesus? Então olha só, irmãos, nem todo mundo é suprido em todas as coisas. Por quê, pastor? Porque não é todo mundo que faz de Deus o seu pastor. O salmista Davi, quando ele disse, o Senhor é o meu pastor, realmente Deus era o pastor dele. Vou te dar um exemplo rapidinho. Quando ele assume o trono, a Bíblia diz que no vale de Refaíns, os filisteus fizeram uma emboscada contra ele. Então o que o Davi fez? Ele buscou o Senhor, pedindo para Deus orientação, se ele deveria entrar naquela batalha ou não. E Deus diz, você pode entrar que eu estou entregando nas suas mãos. O Davi lutou contra os filisteus no vale de Refaíns e colocou todo mundo para correr. Depois que ele volta pelo caminho, os inimigos estavam lá, os próprios filisteus, emboscando Davi. O Davi poderia bater no peito, poxa, já venci uma vez, vou vencer de novo. Sabe o que o Davi fez? Ele buscou o Senhor novamente, pediu para Deus, Deus me dá uma palavra, eu devo lutar, o que eu devo fazer? E Deus disse, agora você não vai lutar não, agora vocês vão ficar debaixo das amoreiras, e você vai ouvir um estrondo dos céus, ali você se levanta. Ou seja, a primeira batalha, Deus falou, pode lutar que eu serei contigo. A segunda, quem batalhou foi Deus. Mas tudo isso aconteceu porque, irmãos, o Davi fez de Deus o seu pastor. E olha para mim, para você entender. Quando é que Deus é pastor de uma pessoa? Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo diz o quê? Que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Permanecer é obediência. Obediência a quem, irmãos? A voz de Deus. Se você obedecer a voz do Senhor, olha o Isaac, irmãos, estava em uma terra de sofrimento. O Isaac, ele estava em uma terra de escassez. Era uma crise terrível e severa, só que Deus está dizendo assim, permaneça aí que eu vou te honrar, permaneça aí que eu vou te suprir, permaneça aí que eu vou te abençoar. O Isaac, irmãos, ele fez de Deus o seu pastor e permaneceu. Irmãos, guarde isso, há uma bênção para aqueles que permanecem. Primeiro, olha para mim, aquele que permanece na palavra de Deus, este é guardado pelo Senhor. Vou repetir, aquele que obedece à voz de Deus é guardado pelo Senhor. Amém, Jesus? Era um lugar terrível para se ficar, humanamente falando, mas Deus está falando assim, eu serei contigo, com outras palavras, eu vou te guardar aí nessa terra. Deixa guardado aí. A Maria Eduarda, ela vai abrir lá no Salmos 27, versículo 5, é bem conhecido. Isso aqui é um benefício para aqueles que obedecem ao Senhor. Diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Aqueles que permanecem no Senhor, no dia da adversidade, no dia da crise, no dia da calamidade, é escondido por Deus em seu pavilhão. Eu quero deixar esta palavra registrada ao seu coração. Amém, Jesus? Para você permanecer, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te guardar em todas as adversidades que surgirem no seu caminho. Amém, Jesus? Então, aqueles que permanecem, recebe a proteção do Senhor.
Segundo, aquele que permanece também é suprido em todas as suas necessidades. Amém, Jesus? É suprido em todas as necessidades. O Senhor, Ele prepara o pasto verdejante. E eu já expliquei isso para vocês. O que é isso, pastor? A ovelha, ela come de tudo. Ela não distingue nada. Se tiver bosta no pasto, ela come bosta. Se tiver plástico, ela come plástico. Se tiver lixo, come lixo. Se tiver erva daninha, ela come erva daninha. Então olha o Senhor. O Senhor vem na frente e prepara tudo, para a pessoa não se contaminar, para a pessoa não passar mal. Ele prepara o pasto para quê? Para a ovelha se alimentar. Ou seja, o Senhor cuida de todos os suprimentos que você precisa. Era a garantia que Deus estava dando para o Isaac. Só que essa palavra não é mais para o Isaac. Essa palavra é para quem, irmãos? Para você. Ele está prometendo para você te guardar. Ele está prometendo para você suprir todas as suas necessidades. E também Ele te promete o que, irmãos? As águas tranquilas. Amém, Jesus? Uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Então, eu estou traduzindo aqui a promessa que Deus fez para o Isaac. Amém, Jesus? Voltando em Gênesis 26, versículo Gênesis 26, versículo de número 12. O Isaac, ele habitou, ele permaneceu, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Só que agora ele permanece. O que ele faz? Versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha para mim. Poxa, Deus falou que seria comigo, Deus falou que me abençoaria, Deus falou que me guardaria, Deus falou que me prosperaria. Agora eu vou esperar no Senhor. Foi isso que ele fez? Hã? Não. A Bíblia diz que ele foi o que, irmãos? Semear. Ele foi trabalhar, ele foi para o campo, ele foi arar a terra, ele foi semear, ele foi cultivar, ele foi, entenda comigo, trabalhar. Poxa, havia seca. Você vai ver, lição de casa para você, se você ler o capítulo todo, a Bíblia diz que ele vai cavar poços. E tudo trabalho, irmãos, pesado. Porque tem gente assim, irmãos, que Deus prometeu, ela cruzou os braços e agora fica esperando. Poxa, não, eu confio no Senhor. Mas eu já preguei para você, irmãos, que há uma influência importantíssima da nossa parte. Por quê? Aquilo que não dá para nós fazermos, Deus ele faz. Mas existem coisas que nós devemos fazer que Deus não move um dedinho sequer. Vou te dar um exemplo. Seria possível o Isaac semear, sim ou não? Seria possível ou não? Ou era impossível ele semear? Possível. Era impossível ele tratar da terra? Não, era possível. Então trata da terra. Era possível cavar os poços? Poxa, que trabalho duro cavar poço. Não, mas vai lá, cava o poço. Você entende que existem coisas que são possíveis para nós, sim ou não? É possível você orar? Ou é a coisa mais difícil do mundo? Não, né? É possível orar? Ore. É possível se santificar, pastor, o mundo que está hoje, santificar? Não, é possível, santifique-se. É possível você se consagrar, se consagre. É possível você ir para a igreja? Pastor, é possível, então vai para a igreja.
Aquilo que é possível, faça. O Isaac, ele semeou naquela mesma terra, aonde ele queria pular fora, aonde ele queria abandonar, aonde ele queria fugir. Só que olha como Deus, irmãos, Ele é especialista em mudar cenários. Porque naquela mesma terra que era difícil de sobreviver, de lidar, ele começou a trabalhar em prol, porque Deus falou: eu serei contigo. Naquela mesma terra, irmãos, ele colheu, naquela mesma terra, versículo de número 13, naquela mesma terra, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou o quê? Muito grande. Na terra que ele ia fugir, que ele ia pular fora, irmãos, Deus honrou ele, Deus abençoou ele. Amém, Jesus? E eu creio que Deus, ele vai abençoar você, que tem semeado, olha só, amor no seu casamento, você vai colher os frutos. Você que tem plantado fidelidade, você vai colher fidelidade. Agora não pare, não desista, permaneça, porque uma vez que Deus falar para você permanecer, permaneça, porque Ele garante tudo o que você precisará na caminhada. Amém, Jesus? Isso aqui eu não preguei de manhã, isso aqui é novidade. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, olha essa frase, irmãos, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Vou te explicar rapidinho, irmãos. Havia fome na terra. Então Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion, e sai de Belém de Judá e foi peregrinar nas terras de Moabe, e ficou ali 10 anos. 10 anos eles permaneceram. Aí o que aconteceu? Elimeleque morreu, Malom e Quilion morreu. Aí ela ficou desamparada, e agora ela propõe o quê? Voltar para Belém, porque ela ouviu dizer que Deus visitou o povo que estava lá em Belém com pão. Pastor, o que isso tem a ver? Deus visitou aqueles que permaneceram. Vocês entendem, sim ou não? Deus visitou dando abundância, dando pão, dando provisão àqueles que permaneceram em Belém. Amém, Jesus? Então olha só, queridos, a história ela vai mudar para a sua vida quando você aprender. Não fugir. Amém, Jesus? Permaneça, porque Ele será com você. A maior tolice é você querer fugir. A maior tolice é você querer desistir. Eu estava ontem, de bobeira, terça-feira, eu fiz uma mudança nos meus cronogramas, né? Porque quinta-feira não estava dando para mim, muito corrido quinta-feira para mim. Então eu passei os compromissos de quinta para terça. E terça-feira, irmão, 6 horas da tarde eu estava de boa. Casa limpa, aí chegou a Eliane, coisa rara, 9 horas da noite as meninas foram dormir. As meninas foram dormir cedo, eu falei, ixi, vou dormir cedo também.
Vou dormir, deitei, irmãos. Estou lá deitado. Daqui a pouco eu escuto o celular tocar. Não vou atender não. Acordei, fui atender, era 10:30 da noite. 10:30 da noite, uma pessoa: pastor, estou aqui no pronto-socorro, o senhor pode fazer uma oração por mim? Na hora. Falei, aguenta a mão aí, que eu já vou orar. Dei uma passada de água na cara, fui orar. Orei por essa irmã, atendi essa irmã. Nem da nossa igreja é. Aí, terminei e falei, agora eu vou deitar, dormir, 10:30. Deitei, irmãos. Daqui a pouco o celular tocando de novo. E blim, 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 blim. Falei, não é possível. Aí eu olhei o cidadão assim, esse cidadão não vou atender não. Deixei lá. Só que não dá para fugir do chamado. É ou não é? Tem uma turma que dá uma dor de cabeça pra gente, que a gente quer. Aí eu falei, mandei uma mensagem assim, tá precisando de alguma coisa? Ele falou, pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim? O senhor está dormindo? Eu falei, se eu estiver dormindo, como é que eu ia estar conversando com você? Eu falei, estou quase dormindo. Mas, na mensagem, né? Eu vou orar por você. Na hora que eu terminei de mandar, ele já ligou. Já ligou. Aí eu saí do quarto, né? Minha esposa estava dormindo. E fui conversar com esse cidadão. Aí esse cidadão, pastor, preciso de uma ajuda do Senhor. Eu liguei para o pastor tal, eu liguei para o outro pastor, ninguém me atendeu. E graças a Deus o Senhor me atendeu. Eu não queria atender não. A carne não queria, né? Aí assim, graças a Deus, por quê? Eu estou numa tentação terrível. Porque eu estou tantos meses limpo das drogas. Consegui comprar um terreno, estou pagando o terreno. Consegui tirar um carro, estou pagando o carro. As coisas estão acontecendo, só que a minha carne está pedindo muito para mim usar droga. A minha carne está pedindo muito. E liguei para vários pastores, ninguém atendeu. O Senhor foi o único que atendeu. O Senhor pode orar? Foi um tapa na minha cara. O Senhor pode me dar esse suporte? Eu falei, claro que eu posso. E tanto é que eu tenho uma mensagem no meu coração. Aí preguei Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito governador, não deixe o seu lugar, porque uma vez que você deixar, é um remédio que aquieta um grande erro. Eu falei para ele, se você deixar o seu lugar de limpo, de santidade, você vai colocar um remédio no seu grande erro, que vai fazer você perder tudo novamente. Falei, permaneça, não deixe o diabo te arrancar do caminho reto, não deixe o diabo te enganar, te dilubriar, não ceda à vontade da carne. Terminei de dar a mensagem, orei, ele falou, pastor, precisava muito, isso me fortaleceu. Aí, vai ouvindo, falei isso de manhã, não sabia da história de um irmão. O irmão estava enfrentando o mesmo problema com as drogas. Não sabia. Terminei de pregar, o irmão com os mesmos problemas. E Deus me usou para ele. Deus me usou para dizer esta palavra: não deixe o seu lugar. Amém, Jesus. Pastor Bruno não pode deixar. Tem que deixar à noite lá o celular para tocar mesmo. Pode pôr no mudo não. Deixa tocar. A noite que passou foi o pronto-socorro da graça. É ou não é? É o ministério. E olha só, isso foi agora, mas isso sempre acontece. Pessoas me ligando de madrugada. E olha que eu tenho um sono pesado, irmão, mas toda vez que a pessoa me liga de madrugada, eu atendo. É uma coisa. A turma falou assim: você viu a chuva que deu essa noite? Eu falei, não vi.
Mas me ligou, é uma coisa, o Espírito Santo ajuda, né? Mas irmãos, fica essa palavra no seu coração, vocês entenderam, sim ou não? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. João capítulo 15, abra lá comigo a sua Bíblia, eu termino. João capítulo 15, versículo 5. Cinco não, 7, versículo 7. Essa. Olha isso aqui, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: se vós permaneceis em mim, e se as minhas palavras estiveres em vós, pedireis qualquer coisa, que vos será feito. Então olha que bonito, além de você ter proteção, além de você ser suprido em todas as coisas, além de você ser abençoado e honrado, Ele também te dá o quê? O benefício de você orar e ser atendido, de você pedir qualquer coisa no nome dEle e vos será feito. Então olha para mim, existe a bênção daqueles que permanecem, e que esta bênção ela possa se concretizar em sua vida, só depende de você. Amém, Jesus? Permanecer, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver, permaneça, o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Amém?